Retornamos com o nosso Visão Geral de hoje aqui pela Rede Família. Lembrando a você que você pode também acompanhar o programa sempre pela internet. Se você tiver aí um smartphone Android, você baixa o aplicativo Rede Família. Se for sistema iOS, você coloca o site redefamilia.com.br, clica no ao vivo e acompanhe em tempo real o nosso Visão Geral. Sheila Leal, vamos lá. Eu fiz a pergunta há pouco aqui, quem não tem condição de ter uma Sheila Leal acompanhando e tal, o SUS presta esse serviço? Então, aqui em Campinas a gente tem a Unicamp, o DISAPRE, né, em específico, que cuida dessas questões relacionadas à aprendizagem. Agora, em qualquer UBS ou nos centros públicos tem que ter uma profissional da fonoaudiologia, tá? Porque qualquer prefeitura tem uma fonoaudióloga. Mas o mais importante é que essa profissional, ela seja especialista em linguagem ou em aprendizagem, porque senão ela não vai conseguir trabalhar com essa escola. Vou fazer uma pergunta aqui do nosso querido ouvinte aqui, ouvinte não, telespectador, rádio não sai da minha cabeça, hein? O Luiz aqui de Campinas. Boa tarde, estou assistindo o programa, comecei a reparar, meu filho tem 12 anos, ele tem muita dificuldade na leitura e concentração. Vi que estava errado, pensei que estivesse brincando. Somos muito rígidos com ele, mas a partir de agora, vamos agir diferente. Como devo fazer? Não tenho condições de pagar um tratamento. Ótima pergunta. Eu acho que assim, ó, no primeiro momento, eu acho que ele é daqui de Campinas, tá? Eu acho que ele pode estar indo procurar a Unicamp, né? O DISAPRE, um centro que chama DISAPRE, que é específico nos transtornos de aprendizagem. E assim, lembrando que o transtorno de aprendizagem não é preguiça, né? O indivíduo não tem uma preguiça. Vale lembrar que uma pessoa normal, ela usa 3 áreas distintas do cérebro para fazer a leitura. E o indivíduo que tem um transtorno de aprendizagem, ele vai fazer tudo isso em uma área só. Ou seja, então, se você está percebendo que o seu filho tem uma dificuldade específica de leitura, procure um tratamento. A psicopedagogia, ela não tem no SUS, né? Ela não tem, porque ela é um viés da educação, ela não é um viés da saúde. Mas a fonoaudióloga tem. Gozado, é um viés da educação. Nós não tivemos aí até outro dia o slogan Brasil, Pátria Educadora, e não tem no SUS. Dá licença, hein? Ninguém merece, viu? Querida, antes de mostrar um vídeo aqui, queria que você respondesse a mais uma pergunta aqui que vem de Arapiraca, Alagoas. Nossa. Ei, Alagoas. Sou Williane Lima, professora de Biologia. Quais as práticas que devem ser adotadas por uma pessoa com dislexia aprender a ler? Ou pelo menos uma prática que colabore consideravelmente? Eu acho que a principal prática é fazer com que esse indivíduo aprenda o que a gente chama de consciência fonológica. Olha lá. É a habilidade que a gente tem de entender o que são palavras, o que são sílabas, o que são letras e o que são fonemas. Quando a gente consegue perceber essa particularidade da língua, a gente consegue fazer todo um processo específico da produção da leitura ou da escrita. Muito bem. Vamos ver um filme aí que fala um pouquinho da dislexia. Vamos acompanhar, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com a Sheila. Tem uma coisa que eu queria contar. Eu sei que pode parecer estranho, mas não é. Um dia, colocaram um livro na minha frente. Um livro com letras bem grandes. E eu fui percebendo que as coisas não estavam se encaixando direito. Parecia que as letras no papel estavam brincando comigo. O P ficava toda hora imitando um D. Depois fingia que era um T. Os números trocavam de lugar só por birra. Como eu ia fazer a lição? Saí correndo atrás delas, mas não tinha jeito. Elas fugiam de mim o tempo todo. Por que aquilo acontecia só comigo? Eu me esforçava bastante, ia bem fundo, mergulhava, buscava cada centímetro de lugar, cada pedacinho do papel. Você nem imagina o universo que existe entre uma página e outra. E quando eu me dava conta, todo mundo estava me chamando. Você precisa estudar, você precisa se esforçar. Presta atenção. Olha, vou dizer, não suporto tanta gente falando ao mesmo tempo. Não sei como ninguém conseguia me entender, nem mesmo os meus pais. Mas tudo bem,
Aos poucos eu arrumei um jeito de ir prendendo as letrinhas. Uma boa ideia faz toda a diferença. E de tanto ter várias, acho que eu fiquei bom nisso. Com o tempo eu fui mudando uma imagem que tinham feito de mim. Aprender pode ser um pouco mais trabalhoso, mas também pode ser mais divertido. Talvez seja só uma questão de tempo. Na hora certa, cada um encontra o seu. E sabe o que eu descobri? Não sou o único embaixo desse guarda-chuva. Tenho alguns bons amigos que também enxergaram o mundo com outros olhos, tipo eu. Viu? Contar uma história é um desafio que eu tiro de letra com imaginação. Transtornos de aprendizagem são bem comuns e precisam de atenção. Precisam de uma ajuda para auxiliar nossos pais, professores e especialistas a entender as nossas histórias. Instituto ABCD. Desenhando um futuro melhor para jovens e crianças com transtorno de aprendizagem. Nossa, mas que vídeo extremamente instrutivo, bonito, bem feito. Associação Brasileira? Não, esse daí é um Instituto ABCD, ele trabalha com transtornos de aprendizagem. Isso. Que legal. E ele tem profissionais, tanto da fonoaudiologia quanto da psicopedagogia, que fazem esse trabalho. Ali a gente viu algumas pessoas que tiveram dislexia, como Einstein. Eu achava que Einstein era só um louco maravilhoso, né? Mas aqui, olha, a gente colocou aqui Van Gogh, Leonardo da Vinci, Jennifer Aniston, Pablo Picasso. Oh, mas eu também quero ter dislexia, esses caras são fantásticos, maravilhosos. Na verdade, o que acontece? Como essas pessoas têm essa dificuldade muito extrema no processo de leitura e escrita, eles acabam desenvolvendo outras habilidades. E por isso que a gente solicita, assim, eu enquanto profissional peço para todos os pais buscarem qual é a habilidade do seu filho. Porque tem umas crianças que desenham maravilhosamente bem, que fazem aquelas coisas no tecido. Eu tenho disléxicos lá no consultório que fazem coisas que você fala, não acredito. Desculpa interromper, mas assim, bom, primeiro eu tenho plena convicção que nós estamos com quase meia hora de entrevista e a gente não saiu ainda do primeiro assunto. Tenho plena convicção que a produção vai convidá-la outras vezes para voltar aqui ao programa. Mas quando, embora existam essas outras habilidades, especificamente na escola, começa a nascer o bullying para essas crianças? Sim, muito. Por quê? Porque é aquela criança que ela tem um fracasso muito presente na vida dela. Né? Então, enquanto todos os amiguinhos, a partir de 6 anos, hoje as crianças já estão no primeiro ano. Né? Então, no final de 6 anos, é esperado que essa criança já escreva e já leia pelo menos uma frase ou um pequeno texto. E aí, as crianças que possuem dislexia ou que têm um transtorno de aprendizagem não vão ter sucesso. E aí começa, é o preguiçoso, é o burro, não consegue fazer. Né? Provocando nele o desestímulo de continuar a escola. Isso. Então, ele pode entrar em início de depressão? Pode sim. E é uma das coisas mais... a gente chama de comorbidade, né? O que vem junto com o transtorno de aprendizagem. Por quê? O fracasso, ele é tão presente em casa, na escola, em tudo que contém leitura e escrita. Então, é aquela criança que ela não quer ganhar nada que tenha que ler e escrever. Né? Para ela, dá um trabalho muito grande. Muito bem. Bom, vamos pular do outro assunto, porque a gente tem muita coisa para falar. Claro. Só para finalizar aqui, então, quanto mais cedo se descobrir que a criança tem dislexia, ela tem é muito mais fácil você tratar, digamos assim. Isso, ela tem uma chance muito grande de diminuir todos esses sintomas. Né? Porque a gente vai dando mecanismos para ela aprender. A ponto de no futuro ela nem se lembrar? A ponto de no futuro ela ter que usar isso muito persistente, que já vira para ela uma coisa mecânica. Ela nem vai se lembrar. Muito bem. Como hoje nós estamos vivendo, as crianças hoje são tratadas de forma muito diferente do que eram antigamente, né? Eu, por exemplo, nunca ouvi falar em psicopedagoga na minha infância, uma coisa nova. E ainda mais alguns transtornos realmente não existia. Quando você encontra um adulto que tem determinada dificuldade em algum segmento, você pode de repente imaginar que foi uma dislexia que não foi tratada
de maneira adequada? Geralmente acontece assim, quando a gente está perguntando todo o histórico da criança e fazendo o processo de avaliação, quando a gente senta para dar a chama devolutiva, né? Quando a gente fala para o pai qual vai ser o procedimento, eles começam a falar, nossa, mas sou eu. Né? Então, quando a gente vai trabalhar com isso e falar, olha, o seu filho realmente tem um transtorno específico da aprendizagem, só de leitura ou só de escrita, enfim, o pai acaba falando, nossa, fui eu que não fui tratado. E aí você vê que ele deixou o mundo da leitura escrita e foi para uma outra área. Mas, Sheila, também tem uma coisa aqui, né, que me ocorreu agora, não consigo sair desse assunto. Mas numa única visita a uma psicopedagoga, por exemplo, lá no seu consultório, você atende em Campinas, né? Sim, atendo. Numa única visita, você consegue identificar? Não. Não, né? Não. Isso é feito mais ou menos com 5 sessões com a criança, porque a gente tem testes específicos. E também, assim, eu gosto de entender um pouco como é que funciona essa rotina familiar, né? Porque não é só a fonoaudióloga e a psicopedagoga que fecha esse diagnóstico. A gente precisa de um neuropsicólogo, de um neuropediatra, de uma fono e de uma psicopedagoga. E quando você fecha a porta assim do consultório, vai para casa, você deixa os problemas ali ou leva para casa também? Parece, de jeito nenhum. Não tem, leva, A gente sempre leva ou outro. Você é mãe também? Sim, eu sou mãe da Gabi, de 3 anos. Mas da sua Gabi, porque você não é mãe da minha neta Gabi, né? Não, da sua que beleza. não. Com 2 L's também? Com 2 L's também. Tem que ser, porque Gabi com 2 L's é porque é linda, né? Isso mesmo, então, linda, tá bom. linda. Vamos voltar aqui ao nosso... O que é agora? Vamos falar sobre TDAH. Perdão, o contrário. TDAH. O que é? É um transtorno específico de déficit de atenção com hiperatividade, né? Então, esse indivíduo, ele tem um movimento corporal muito grande. E o que difere ele da dislexia é o tempo de concentração. Porque na dislexia, num transtorno de aprendizagem, esse indivíduo ele vai ficar preso às questões escolares. Mesmo que ele tenha dificuldade, ele vai estar ali. Agora, o déficit de atenção, qualquer coisa vai fazer com que ele saia daquele momento. Né? Aquele indivíduo, por exemplo, que de repente ele está parado olhando o professor falar, mas ele está em outro lugar completamente diferente. Isso, na verdade, quando a gente trabalha com TDAH, a gente tem que ter pelo menos uma observação de 6 meses. E essa criança, ela precisa ser a mesma em qualquer momento que ela esteja. No aniversário, em casa, na escola. Então, por exemplo, se você me fala assim, Sheila, na escola esse aluno não para, dá muito trabalho. E em casa ele fica assistindo televisão a tarde toda, alguma coisa tem. Né? Então, isso a gente descarta a hipótese de ter um TDAH. E o TDAH é grave também? Sim, é grave também, tem vários graus, leve, severo e moderado, né? E a gente precisa, no caso do TDAH, ele é medicado, né? Então você pode obter a cura, por exemplo? Não é a cura, a gente diminui também os sintomas, tá? Por quê? Porque a gente tem regiões cerebrais que não trabalham corretamente se esse indivíduo ficar elétrico. Então, ele precisa de uma medicação, quando for, né, um diagnóstico preciso, não é uma consulta que o médico vai oferecer. Hereditário também, não? Hereditário também. Olha que coisa. E assim, o que acontece no déficit de atenção com hiperatividade é que ele tem como comorbidade, o que vem junto, muitas vezes é o transtorno de aprendizagem. Você vê como 15% dos casos. Você vê como eu estou prestando atenção? Está escrito lá, chamar no intervalo. Eu vou chamar, mas eu volto já. Não sai daí, estou conversando aqui com a Sheila Léo. Um papo muito gostoso. Você sair, leva o aparelho de TV para você não perder nada, tá bom? Voltamos já.